Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. E hoje eu estarei fazendo uma breve reflexão do capítulo 13 do Evangelho de João. O capítulo 13 possui 38 versículos. E desses 38 versículos vai contar a história, o momento em que Jesus começa a preparação para a sua paixão, para o seu sofrimento. Aqui, especificamente, vai dividir em 3 momentos. O primeiro momento, Jesus lava os pés aos discípulos. No segundo momento desse texto, Jesus vai indicar o traidor, aquele que haveria de traí-lo. E o último momento desse capítulo, deste texto, Jesus vai falar sobre o amor fraternal, trazendo um novo mandamento sobre o amor que todos deveriam se amar, amar uns aos outros, assim como ele havia amado os discípulos. Queridos, quando nós lemos esse capítulo, a gente vai entender que ali começa o momento da aflição de Jesus, da dor que ele já estava sentindo por causa do peso da sua cruz, por causa do peso da cruz que ele iria passar, o cálice que ele iria beber. Ele estava ali naquele momento fazendo a última ou participando da última Santa Ceia. Estava fazendo aquele momento ali com os discípulos e onde ele começa então a lavar os pés dos discípulos. Esse primeiro momento fala da humildade, fala do momento em que Jesus se despiu para poder se humilhar, tomando a forma de servo. Se bem que ele era mestre, mas ele deu exemplo de humildade, deu exemplo de amor. Então esse capítulo vai falar a respeito das recomendações de Jesus para os seus discípulos. Consequentemente, os discípulos iriam estar transmitindo para a igreja do Senhor, que nós deveríamos ou devemos viver uma vida de humildade, uma vida de amor, uma vida de modéstia, de comunhão, de intimidade uns com os outros. Só que nesse meio termo, Jesus também mostra que um dentre eles ali iria traí-lo. Então mostra também nesse texto, e Jesus traz essa explicação quando ele mesmo disse para os discípulos: um de vós há de me trair. Agora você imagina o peso da dor que Jesus já estava ali vivendo e sofrendo antes mesmo de carregar a cruz propriamente dita sobre os seus ombros. Então Jesus já começou a sentir a dor da rejeição, da traição, mas ele foi fiel até o fim. Ele não desistiu do propósito maior, que era fazer a vontade de Deus, que era beber o cálice que Deus havia preparado para ele, que era a sua morte na cruz. Então ele já estava sabendo disso, então ele se antecipou. Ele tomou a forma de servo, ele se humilhou, ele buscou mostrar para os discípulos que todo aquele que serve ao Senhor deve também tomar essa mesma posição de servo, de obediente, de temente a Deus, de não se desviar do foco, dos planos e do propósito para o qual Deus assim nos chamou. Então eu amo muito essa palavra. João teve todo esse cuidado de narrar, de descrever todos os acontecimentos que Jesus passou a viver, a enfrentar todo aquele sofrimento até a cruz. Esse capítulo revela o momento que eles estavam terminando a Santa Ceia. Então Jesus, naquele mesmo momento, fez esse ato de humildade, lavando os pés dos discípulos, mostrando também que o traidor estava ali no meio deles. Mas Jesus não perdeu o foco. Jesus não saiu do propósito para o qual Deus o chamou. E pelo contrário, ele deu um mandamento, um novo mandamento, como está escrito no versículo 34, quando ele disse: um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então Jesus estava sempre trazendo essas reflexões, sempre exortando os discípulos, dizendo que eles precisavam se amarem, precisavam ter muita fé, e tudo que Jesus estava falando ali foi preparando os seus discípulos para aquilo que haveria de vir. E Jesus já estava também bem sabedor disso, ele já estava preparado para aquilo que iria enfrentar. Mas mesmo assim, ele permaneceu firme, ele não deixou de amar, ele não deixou de ser humilde, mas ele procurou fazer a vontade do Pai. Assim também nós devemos fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita compreensão desses textos que você está lendo nesses dias e que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida todos os dias em nome de Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus.